O Brasil atravessa mais uma encruzilhada em sua trajetória econômica e política. Em um país acostumado a conviver com ciclos de esperança e frustração, onde momentos de crescimento quase sempre são seguidos por períodos de forte instabilidade, o que se desenha agora no horizonte tem o peso de uma tempestade anunciada. Trata-se do desequilíbrio entre gastos públicos e arrecadação, uma realidade que ameaça corroer as bases já frágeis das contas nacionais e mergulhar a economia em uma crise de proporções difíceis de mensurar. O Estado brasileiro gasta mais do que arrecada, e a tendência, segundo especialistas e números oficiais, é de que essa diferença se amplie nos próximos meses, criando um buraco fiscal que poderá ter consequências diretas na inflação, nos juros, no emprego e, sobretudo, no cotidiano da população. O problema não nasceu de um dia para o outro. Há décadas o Brasil convive com um modelo estatal marcado por ineficiências, privilégios e falta de disciplina fiscal. As reformas necessárias nunca foram levadas adiante de forma completa, e a máquina pública cresceu mais rápido do que a capacidade do país de gerar riqueza suficiente para sustentá-la. Ao longo do tempo, governos de diferentes espectros políticos encontraram atalhos para empurrar o problema com a barriga, apostando em aumentos temporários de arrecadação, na alta do preço das commodities, ou mesmo em medidas emergenciais que mascaravam os déficits. Mas a matemática é implacável. Quando se gasta mais do que se arrecada de forma contínua, a conta chega. E é isso que o Brasil começa a sentir de forma aguda. Hoje, a fotografia das contas públicas mostra que as despesas obrigatórias, como aposentadorias, salários do funcionalismo, benefícios sociais e o serviço da dívida pública, consomem praticamente toda a arrecadação federal. O espaço para investimentos, que deveria garantir infraestrutura, saúde de qualidade e educação eficiente, é mínimo. Para além disso, programas novos vêm sendo anunciados, subsídios são ampliados, e o peso do Estado cresce ainda mais. Enquanto isso, a arrecadação, que depende do ritmo da economia, não acompanha esse avanço. O crescimento econômico brasileiro segue modesto, o consumo desacelera, e a indústria não consegue deslanchar. O resultado é um desequilíbrio cada vez mais difícil de controlar. Esse cenário gera uma série de efeitos em cadeia. O primeiro é a desconfiança dos mercados em relação à capacidade do país de honrar seus compromissos sem recorrer ao aumento constante da dívida. Quanto mais o governo gasta acima do que arrecada, maior é a necessidade de se financiar no mercado, emitindo títulos públicos. Isso pressiona os juros, já que os investidores exigem taxas mais altas para emprestar a um governo visto como gastador. Juros altos encarecem o crédito, travam o consumo, sufocam as empresas e freiam o crescimento. A espiral é clara: déficit leva a mais dívida leva a juros altos, e juros altos limitam a própria arrecadação ao reduzir a atividade econômica. É um círculo vicioso que aprisiona o país. No meio dessa equação está a população, que acaba sendo a principal vítima. Uma crise fiscal se traduz em inflação mais persistente, já que a incerteza sobre as contas públicas mina a confiança no futuro da moeda. Se o governo não consegue equilibrar as contas, cresce o risco de que a emissão de dinheiro seja usada, direta ou indiretamente, para cobrir os buracos. A história brasileira já mostrou, em diferentes décadas, o preço que se paga por essa escolha: inflação corroendo salários, pobreza aumentando, serviços públicos deteriorados. O alerta agora é que o Brasil pode estar novamente caminhando nessa direção, repetindo erros que se acumulam e nunca são corrigidos. A situação é agravada pela política. Em vez de buscar consensos para reformas estruturais, o país se encontra mergulhado em disputas ideológicas e interesses de curto prazo. O Congresso pressiona por mais gastos, seja para agradar suas bases eleitorais, seja para garantir apoio político. O Executivo, por sua vez, promete programas sociais e investimentos em áreas estratégicas sem indicar claramente de onde virão os recursos. O resultado é uma máquina de promessas que não se sustenta diante da realidade fiscal. Quando se anuncia um benefício, quando se expande um subsídio, o impacto político é imediato, mas o impacto financeiro é duradouro, comprometendo gerações futuras. Esse descompasso entre política e economia explica em grande parte o ciclo de crises que o Brasil não consegue superar. Ao olhar para frente, os especialistas alertam que, se nada for feito, o déficit público poderá atingir níveis insustentáveis. O teto de gastos, que em teoria serviria como uma âncora fiscal, foi flexibilizado diversas vezes, perdendo a credibilidade. O novo arcabouço fiscal, que prometia equilíbrio entre arrecadação e despesas, já mostra sinais de fragilidade, diante da pressão crescente por gastos. O governo aposta em aumento de arrecadação, seja por meio de novos impostos, seja pelo combate à sonegação, mas os resultados até aqui são limitados. O risco é claro: a despesa cresce em ritmo muito superior à receita, e esse desequilíbrio não se corrige sozinho.
Sem reformas estruturais, sem cortes de gastos e sem coragem política para enfrentar privilégios e distorções, o Brasil se aproxima de uma crise de confiança que poderá levar à fuga de capitais e à desvalorização da moeda. Esse quadro de deterioração fiscal já começa a se refletir em indicadores importantes. O real mostra volatilidade diante de cada sinal de instabilidade política, e a bolsa reage negativamente à falta de clareza sobre os rumos das contas públicas. Agências de classificação de risco alertam para a possibilidade de rebaixamentos, o que aumentaria ainda mais o custo da dívida. O setor privado, diante de tanta incerteza, adia investimentos, preferindo esperar para ver se o país conseguirá, enfim, adotar uma agenda mais responsável. Enquanto isso, o cidadão comum sente no bolso o aumento dos preços, a dificuldade de conseguir crédito e a precarização dos serviços públicos. A crise fiscal, que pode parecer um tema distante, se traduz em dificuldades concretas no dia a dia da população. Talvez o ponto mais preocupante seja a sensação de déjà vu. O Brasil já viveu momentos semelhantes em diferentes épocas, sempre com o mesmo enredo: desequilíbrio fiscal, inflação alta, perda de confiança, recessão. A cada ciclo, a promessa de que agora seria diferente, de que a lição havia sido aprendida, de que finalmente se faria o dever de casa. Mas a realidade mostra que os erros se repetem, muitas vezes agravados. Hoje, o alerta é claro: o Brasil está gastando mais do que arrecada, e se essa trajetória não for corrigida rapidamente, a consequência será uma crise de grandes proporções. Não se trata de pessimismo exagerado, mas da constatação de que as contas não fecham, e quando as contas não fecham, o preço é pago por toda a sociedade. No fim das contas, a crise que se anuncia não é apenas econômica, mas também moral e política. É o reflexo de um país que não consegue planejar a longo prazo, que privilegia interesses imediatos em detrimento do futuro, que gasta sem pensar nas consequências. O alerta está lançado. O Brasil caminha para um momento em que a arrecadação não será suficiente para sustentar o tamanho do Estado que construiu. A pergunta que fica é se haverá coragem para enfrentar a realidade ou se, mais uma vez, o país preferirá adiar as soluções, mergulhando em mais um ciclo de crise, do qual sairá enfraquecido e ainda mais distante do futuro de prosperidade que tanto deseja.